Capítulo 2. Um mundo cujo nome é floresta. Homenagem a Napeyoma, Bruce Albert. O solo deles não é nosso solo. Claude Lévi-Strauss. O território não é o que ocupas, mas aquilo que te define. Bruno Latour. Entrei em contato pela primeira vez com Cláudia Andujar, fotógrafa emblemática dos Yanomami do Brasil, por uma carta de 4 páginas escrita no verão de 1977. Estudante de doutorado em antropologia, eu estava de volta a Paris depois de uma primeira longa temporada de 1975 a 1976 com os Yanomami do rio Catrimani, no oeste de Roraima. Cláudia havia realizado em 1974 na mesma região e junto às mesmas comunidades uma etapa fundamental de seu trabalho fotográfico. Graças a uma bolsa da Fundação Solomon R. Guggenheim de Nova York. Durante minhas peregrinações na floresta, meus anfitriões costumavam me falar dessa intrigante visita. Ao mesmo tempo, calorosa e intrépida, a quem tinham apelidado Napeyoma, a mulher branca. Desde o início de 1977, rumores sobre uma possível epidemia de sarampo no rio Catrimani haviam me alertado para a situação sanitária dos grupos isolados que eu visitara no alto curso desse rio. Assim, resolvi apelar para Cláudia a fim de contribuir com a organização de um programa emergencial de saúde na região. Ela ainda ignorava, mas o pior já tinha acontecido. Cláudia me informou em sua resposta no mês seguinte que a epidemia que se propagara a partir de um suposto subposto da FUNAI no rio Mapulaú em dezembro de 1976 dizimara habitantes dos afluentes vizinhos do Alto Catrimani. Ela passara 2 meses muito sofridos ali em abril e junho de 1977, acompanhando Carlos Aquini, encarregado da missão Catrimani, no socorro aos últimos sobreviventes. Depois foi expulsa do lugar sem a menor consideração por um funcionário da FUNAI xenófobo e hostil ao trabalho da missão em favor aos indígenas. Teve de retornar a São Paulo no começo de julho. Tentava então desesperadamente obter uma nova autorização oficial para retomar seu trabalho fotográfico e humanitário com os Yanomami. Esse documento lhe será recusado várias vezes pela FUNAI, dirigida na época por generais com a desculpa de que a presença dela entre os Yanomami situados na zona de fronteira constituía uma ameaça à segurança nacional. Preso no mesmo labirinto político e burocrático, mas estudante anônimo, tive mais sorte em escapar da atenção dos militares. Consegui, enfim, voltar à região em fevereiro de 1978 para ser, por minha vez, testemunha da tragédia dos que tinham sido nossos anfitriões e nossos amigos no Alto Catrimani. Abatido, recenseei aos poucos 68 vítimas mortas pela epidemia de sarampo, na maioria mulheres, crianças e jovens. Foi nessa época que me lembro de ter encontrado, ou melhor, de ter entrevistado Cláudia pela primeira vez. Tal lembrança, recentemente exumada, apresentava na verdade contornos tão fantasmagóricos que nela só acreditei ao corroborar sua possibilidade cronológica e ao redigir esse texto. Que se julgue. Eu começava minha segunda temporada de etnógrafo na região do rio Catrimani. Tinha acabado de chegar 2 dias antes à missão católica local que era o ponto de entrada. De repente, Cláudia, para minha grande surpresa, irrompeu sozinha em plena noite, totalmente de improviso dirigindo um Fusca preto. A rodovia perimetral norte paralela da Transamazônica naquele momento ainda era transitável até o Catrimani, e Cláudia vinha da cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Acordado em sobressalto pelo ronco inopinado de um motor de VW 1300 na noite da floresta, logo desabalei titubeando pela trilha que ia da casa coletiva Yanomami, onde eu dormia, até a casinha de madeira da missão. Ofuscado pela luz dos faróis amarelos com auréolas de nuvens de insetos, de repente avistei confusamente a silhueta de Cláudia, esfumada num halo de luz difusa, tal como uma aparição xamânica. Ela parecia brotar do chiaroscuro de uma de suas próprias fotografias.
Após sua expulsão em meados de 1977, ela finalmente foi autorizada pela FUNAI a voltar à missão Katrimani por alguns dias, unicamente para recuperar sua bagagem. Evidentemente, a situação não era propícia a longos conciliábulos. Por isso, só alguns meses depois, durante uma temporada médica que me levara a Brasília, é que tivemos enfim a ocasião de, na casa de uma amiga comum, conversar mais longamente. Ambos fascinados por nosso encontro com os Yanomami, transtornados pelas ameaças que os projetos de desenvolvimento da ditadura militar significavam para a sobrevivência deles, redigimos um primeiro documento público para defender a integridade de seu território. Depois nos reencontramos em São Paulo, a fim de preparar com Carlos Aquini e a ajuda de vários amigos, como Beto Ricardo, Maria Helena Pimentel e Alain Morrow, um projeto de legalização das terras Yanomami. Criamos uma associação Comissão Pró-Yanomami, CCPY, e lançamos a primeira Companhia Internacional de Apoio aos Direitos Territoriais dos Yanomami. Desde então se passaram 45 anos, durante os quais nossa amizade e nossa luta comum continuaram a acompanhar indefectivelmente o destino dos Yanomami. Esse texto é, assim, antes de tudo, uma homenagem a Napeyoma, guerreira incansável e visionária, fora do comum, com quem tive o privilégio de compartilhar essa aventura. Nele evocarei a imaginação metafísica, a invenção social e a ironia poética dos Yanomami, habitantes da terra-floresta, Urihite-Iripe, cuja elegância suas fotografias capturaram tão suntuosamente, imagens tão preciosas quanto enigmáticas, vindas do coração de um mundo floresta que há tanto tempo e tão intensamente nos seduziu, e que tentamos juntos e com outros, em primeiro lugar, obviamente, nosso amigo Davi Copenau, a defender contra a loucura predatória dos brancos, os Napê-Pê, que ele chama também com perspicácia de povo da mercadoria. O vasto espaço florestal de fronteiras nebulosas, que antigamente costumava se chamar de território Yanomami, está consignado desde 1992 nos registros e levantamentos cartográficos do Estado brasileiro, graças ao longo combate da CCPY e Davi Copenaua, sob a denominação oficial de Terra Indígena Yanomami. Assim repertoriado, ele se mostra na forma de um longo traçado fechado que, encostado na fronteira Brasil-Venezuela, circunscreve uma imensidão de floresta tropical, de 96.650 km², cercada ou coberta por um quadriculado de unidades administrativas e políticas diversas, locais ou federais. Todavia, ao escutarmos os próprios Yanomami sob o espaço plano dessa geografia burocrática que a etnopolítica Yanomami está longe de desconhecer, como se verá, transparece outra realidade, que tem por nome Yanomai Tepe Urihipie, a terra-floresta dos seres humanos, complexo pluriverso sociocosmológico, cujas coordenadas vou me esforçar para desdobrar aqui aos poucos. Em sua acepção mais ampla, o termo Urihiá refere-se ao mesmo tempo à floresta e ao espaço terrestre que a sustenta. A terra como solo traduz-se pelo termo Machita-á. A terra-floresta dos seres humanos constitui o centro Miamo-á desse mundo terrestre, cujas margens incertas, cacique, os lábios, as beiras, são descritas pela expressão terra dos forasteiros inimigos, Napê, Pe-Urihipe. Tal espaço periférico é habitado na zona mais próxima por outros grupos indígenas, Napê-Peiai, os verdadeiros forasteiros, e mais adiante pelos brancos, Napê-Kraiuapê, após o desaparecimento progressivo da maioria das diversas etnias que antigamente cercavam os Yanomami. O mito de origem dos primeiros, os outros indígenas, tornou-se dos segundos os brancos. Porém, tratando-se de uns ou de outros, o relato do primeiro tempo estabelece que esses forasteiros inimigos na PP só foram criados por Omama-A, o demiurgo Yanomami à guisa da humanidade derivada, para não dizer de segunda ordem, a partir do sangue de ancestrais descuidados, levados pelas águas e devorados por ariranhas e jacaré-açus, depois de infringir as regras de um rito de primeira menstruação.
comparada com um grande disco de terracota marré-a, usado pelas mulheres para preparar seus beijus de mandioca. A totalidade formada por esse nível terrestre é chamada Urihi-a-Pree, ou Urihi-a-Patá, a grande terra-floresta. O mundo inteiro. Foi também Omama a que, no primeiro tempo, encarregou-se de definir os grandes traços de sua geografia física. Por mais herói mítico que fosse, excedido por suas tarefas paternas, ele o fez de maneira algo impulsiva e desordenada, enquanto trabalhava em sua roça sob um sol escaldante, cansado das queixas do filho sedento. Furou desesperado a terra com a ajuda de um pau de cavar, fazendo surgir águas do grande rio subterrâneo Motu-Uri-U, para matar a sede do menino. A torrente começou a jorrar com tamanha força que projetou a criança nos ares e se espalhou em todas as direções a caminho das terras baixas, formando a rede hidrográfica que irriga a partir da terra Parima o conjunto da região hoje ocupada pelos Yanomami. Por fim, depois de seu gesto fundador, Omama-a deixou-se iludir pelos alertas de seu filho, que confundiu o canto sonoro de um pássaro minúsculo, o cantador da Guiana, Hipocnemes cantador, com a ameaça de um terrível ser maléfico que fora se gabar de esfolar os humanos, o dono do algodão, Shinarumari-a. Aterrorizado, nosso demiurgo trapalhão fugiu quanto antes em direção ao levante, mais além na terra dos forasteiros inimigos, abandonando a própria sorte, criação e criaturas. Afinal, num derradeiro esforço para dissimular seus rastros e proteger sua fuga, plantou atrás de si, aqui e ali, grandes folhas de palmeira que se transformaram em outras tantas montanhas espalhadas pela floresta. O nível terrestre, dessa vez considerado de acordo com o eixo cosmológico vertical, é designado pela expressão Waro Patarima Mosi, o velho céu, ou, para os xamãs, Utukara-a. Desse ponto de vista, ele constitui um dos 4 andares, Mosi, que compõem a estrutura folheada dos cosmos Yanomami. Além disso, esses 4 estratos são cercados de uma imensidão vazia conhecida pelo nome Wawe-Wawe-a, termo que qualifica também na floresta os espaços desprovidos de vegetação. Sob o velho céu, que é a terra, estende-se o mundo de baixo, Perreterrami-Mosi, um universo úmido e lamacento habitado por caititus, lombrigas e vespas monstruosas, irrigado pelas ondas quitônicas do Motu-Uri-U e incessantemente varrido pelo ser irascível do vento das tempestades, Yariporariá. Esse mundo da escuridão e da podridão, antro dos seres da noite, Titi-a, do tempo coberto, Rueriá, e do caos, Chiwaripoá, é também dos Aopataripê, esses ancestrais atirados no mundo subterrâneo pela queda do céu do primeiro tempo. Ver adiante, ali se metamorfosearam em monstros glutões de dentes afiados, gulosos dos restos, Canacipê, de seres maléficos, de espíritos da epidemia ou de substâncias de feitiçaria que lhes jogam debaixo da terra os xamãs no final de suas curas. O disco terrestre é coberto pelo céu, o Tu-Mosi, cujo peito distante os humanos contemplam, em cujas costas habitam os seres trovões, seres raios e espectros dos defuntos, por EP, que para lá são enviados no fim da grande ritual de aliança e funerais Reahu-a. A floresta das costas do céu é excepcionalmente rica em caça e repleta de árvores frutíferas, garantindo aos espectros uma vida de festas e abundância, a ponto de poderem às vezes deixar cair um pouco desse valor de fertilidade, Neiropê-a, para os vivos que não o possuem. Cedem-no então de bom grado aos xamãs que vão pedi-lo, a menos que, ocupados em entoar seus cantos cerimoniais, Herii,
Comovam-se ao ouvir as mulheres dos humanos se queixarem da fome e contentem-se em jogá-lo na floresta terrestre. A nascente do céu, o Tu-Mossi Ora, situa-se a oeste, a jusante, o Tu-Mossi Coro, a leste. O nível celeste encurva-se nos confins para se aproximar do platô terrestre sobre o qual ele se apoia com a ajuda de pés gigantescos, Rutu-Mossi Marruki, nos limites da terra, ali onde, no levante, ela fica bem próxima do céu. Eleva-se na noite no frio, Maari, a grande árvore da chuva cujas folhas não param de pingar água e cuja floração dá início ao mesmo tempo à estação das chuvas e à enchente dos rios. Além do nível celeste, Rutu-Mossi, existe um céu embrionário, Tukurima-Mossi, jovem céu, ainda diáfano e habitado pelos espectros humanos de uma segunda morte que os transformaram em seres moscas, Prooripê, larvas Mocharipê e urubus sem plumas, Watuparipê, bem como em espíritos fúnebres, Yorohiyamapê. O qualitativo tucu, claro, jovem, que entra na composição do nome do céu, informação invoca a brancura dos jovens brotos da vegetação das roças ou da floresta. A arquitetura em 4 andares que ordena a cosmologia Yanomami não é, porém, uma estrutura estática. Ao contrário, é a imagem fixada em determinada época de uma dinâmica de longa duração, que assume a forma de uma espécie de folheado descendente. Por isso, o nível terrestre atual, o Aropatarima-Mossi, é formado por um antigo nível celeste, o Tu-Mossi, caído nos primeiros tempos, que por sua vez foi substituído por um jovem céu, Tukurima-Mossi, enquanto a antiga terra se tornava mundo subterrâneo, Perreterrami-Mossi. Desde o desabamento inaugural do tempo das origens míticas, que instaurou seu estado atual, o cosmos está à mercê de uma nova transformação que os xamãs se empenham constantemente em prevenir, como se qualquer mudança brutal destinasse o tempo cosmológico ao futuro anterior, o da queda do céu de que Davi Copenaua tão bem falou. Assim, no fim dos anos 1980, a catástrofe ambiental e epidemiológica provocada pela primeira invasão maciça dos garimpeiros no território Yanomami causou ali a propagação de um boato profético associando o temor de um novo desabamento celeste à dizimação dos antigos xamãs. Para os Yanomami, a terra-floresta Urihiá não é de nenhuma maneira um espaço exterior à sociedade, cenário mudo e inerte das atividades humanas e simples campo de recursos cujo domínio se deveria controlar. Trata-se mais de uma vasta entidade viva dotada, como todas as outras, de uma imagem essência, Utupê-A, a que os xamãs chamam de Urihinari-A. Essa imagem, Urihiá-Ne-Utupê, refere-se primeiro à unidade visível da floresta, sua forma corporal. O solo é assim sua pele exterior, Sipossi, e a vegetação sua pilosidade. Ela também remete seu animato vital. A floresta é dotada de um sopro, Urihi-Wixia, exalação úmida cujo frescor garante seu valor de fertilidade. Urihi-A-Nerropê, isto é, a força de crescimento tanto de sua vegetação como a de todas as plantas cultivadas nas roças que ali estão abertas. Como os humanos, a terra-floresta sofre e sente dor quando derrubam suas árvores. Ela morre quando é incendiada, dando lugar a uma terra seca e quente, onde vai se instalar o Rinaria, o espírito da fome. Disse então que a floresta tem valor de fome, Urihiá-Ne-Ori, e que essa entidade maléfica sopra, dia após dia, seu pó xamânico nas narinas dos humanos, a fim de enfraquecê-los para deles se alimentar.
Os seres humanos Yanomami são, obviamente, os únicos habitantes da Terra-floresta. Longe disso, várias classes de não-humanos interagem com eles em permanência, seja por intercâmbios diretos, seja pela mediação dos xamãs. São, em primeiro lugar, os animais Yaropê, ex-humanos transformados em caça no tempo das origens. Antes que o demiurgo Omama chegasse à existência e criasse um mundo ordenado, os primeiros ancestrais míticos foram humanos com nomes de animais, os Yaroripê, dados a todo tipo de desregramentos, inversões por antecipação das normas sociais atuais, com certa predileção pelo incesto e pelo canibalismo, acabaram por perder sua forma, mas não sua subjetividade humana, Shiwari, e por se verem um após o outro agarrados num processo irrepressível, Yaropraí, de se tornarem animais. Assim, aos poucos, os humanos animais míticos se metamorfosearam em caça. Ex-humanos, os animais se consideraram desde então verdadeiras pessoas da floresta, Urihi-Teripê, em oposição aos seres humanos mais recentes oriundos da progenitura descendente do demiurgo Omama-A, aos quais eles chamam de pessoas das casas, Yahi-Teripê. Depois, em oposição aos humanos e à caça, abre-se a imensa categoria dos seres invisíveis, ao menos aos olhos dos homens comuns, os Yaitepê, entre os quais se distinguem os espíritos xamânicos, Chapiripê. Essas entidades, descritas na forma de imagens humanoides miniaturas com ornamentos brilhantes e coloridos, são na verdade os seres imagens dos antepassados primordiais antes de sua transformação animal. Por isso, costumam ser chamados pelo mesmo termo genérico que eles, Yaroripê. Os xamãs têm a tarefa de fazer descer e fazer dançar esses seres imagens que se tornam, à guisa de espíritos auxiliares, seus filhos. Além disso, sendo homens espíritos Chapiri Tepê, os xamãs se identificam com essas entidades durante seus transes, coreografias e cantos e endossam alternadamente suas subjetividades humanas, animais do tempo das origens. Adquirem por esse viés a capacidade de manter relações amistosas ou hostis com a legião de entidades não humanas versáteis e perigosas que povoam o universo. É essa diplomacia ontológica que lhes dá o poder de cuidar dos seres humanos e garantir a regularidade dos ciclos meteorológicos, ecológicos e cósmicos. Os Chapiripê, que olham como espectros os humanos não xamãs, os simples mortais ou pessoas comuns, Coapora-Tepê, são verdadeiros donos da terra-floresta, cujas cadeias montanhosas constituem sua morada. Toda sua extensão é coberta por lagos e espelhos, Mirecopê, enfeitados de plumas brilhantes e imaculadas, onde eles não param de correr e se divertir. Seus deslocamentos produzem o vento, o Atoriá, que conserva o frescor da floresta. Porém, eles devem dividir esse imenso campo com outras entidades igualmente múltiplas, mas temíveis, os Neuarikiki. Espíritos maléficos que povoam o fundo das matas, Urihi-Komi, a floresta fechada sem caminhos, o flanco das colinas, as profundezas dos lagos e os grandes cursos de água. A maioria das curas xamânicas encenam assim o enfrentamento dos espíritos auxiliares dos xamãs com esses cruéis seres da floresta que veem os humanos como sua caça. Os adultos como macacos-aranhas, as crianças como papagaios e se apossam de sua imagem vital, o tupê-á, para devorá-los. Voltemos agora aos grandes traços da geometria variável com a qual os seres humanos Yanomami-Tepê tecem de casa em casa o entrelaçamento social, político e ritual, que, por sua vez, cobre toda a extensão da terra-floresta. Os grupos locais Yanomami são, em geral, compostos de parentes cognáticos, reais ou classificatórios, e corresidentes. Kami-Terê Yamaki, abrigados numa casa coletiva de forma cônica ou, se fosse mais espaçosa, troncônica, chamada Yano ou Chaponoá. Tais coletivos são
o mais endógamos possível. Seus membros tendem a se casar entre si na medida em que a demografia e a nomenclatura do parentesco permitem. Todavia, apesar desse ideal autárquico, cada entidade local é sempre ligada a várias unidades circunvizinhas semelhantes. Por uma rede de intercasamentos, relações de solidariedade política e também por trocas econômicas, sobretudo cerimoniais através dos reahu, há um tempo ritos de aliança e ritos funerários. Assim, formam-se conjuntos multicomunitários de estabilidade e composição variáveis que mantêm diante das outras redes multipolares de mesma natureza um estado de hostilidade estrutural declinado de diversas maneiras, ataques guerreiros, acusações de feitiçaria, xamanismo agressivo. Essas pequenas galáxias de grupos locais aliados, cujas fronteiras incertas separam amigos no Rimoti-Mapete-Tepe, os inimigos na Petepe, visitantes Rauanepe e guerreiros Waipe, se sobrepõem parcialmente às suas margens para formar de ponta a ponta uma vasta malha social e política que conecta, na forma de uma estrutura em escamas, a totalidade das casas ou dos agrupamentos de casas da terra-floresta dos seres humanos. Finalmente, é no nível do grupo local. Os habitantes ou gentes de Teripe, unidade base dessa topologia intracomunitária, que ganha sentido a acepção mais estrita do conceito de terra-floresta, Urihiá. Assim, as expressões Ipá Urihiá, minha terra-floresta, ou Kamiyama Ki Urihipe, nossa terra-floresta, denotam em determinada época, para um indivíduo ou para um conjunto de corresidentes, o espaço familiar em que, a partir de sua unidade residencial, se desenvolve os trabalhos e os dias de sua comunidade. Esse espaço local de uso dos recursos é articulado pelo conhecimento e pela utilização de uma complexa rede de caminhos, principais e secundários, ligando uma constelação de lugarejos, acampamentos de caça e de coleta, antigas roças e sítios de habitação, agrupamentos de árvores frutíferas, acidentes geográficos. Essa rede, sempre movente de topônimos e trilhas, sobrepõe as ramificações do sistema hidrográfico para constituir a trama da geografia cultural que estrutura o espaço local da terra-floresta. Ele se desdobra a partir da casa coletiva e de suas roças, segundo 3 ramos principais, por sua vez ainda muito ramificados: rede de proximidade dos lugares de coleta, pesca e caça ocasionais, rede dos caminhos de caça cotidiana, Ramarru, rede das trilhas e acampamentos das expedições de caça coletivas de longa duração, Ruenimuu, ou de coleta, Waimiru, Yanomai. Tudo isso cobrindo um espaço de contornos indefinidos de cerca de 400 km². No entanto, para o indivíduo ou conjunto de indivíduos, o conceito restrito de terra-floresta não se aplica apenas a esse território coletivo local em que se inscreve sua existência durante determinado período, mas a todos os espaços de mesma natureza sucessivamente ocupados ao longo da história migratória de seu grupo. Quanto a esse ponto, impõe-se um breve parêntese histórico. Desde o século XIX, os Yanomami tiveram um forte crescimento demográfico decorrente da aquisição de ferramentas metálicas de novos cultígenos, bem como de uma considerável expansão territorial favorecida pela dizimação das etnias circunvizinhas, em especial no Brasil, durante a colonização do Rio Branco, a partir de meados do século XVIII. Tal expansão da antiga população Yanomami tomou a forma de uma intensa dinâmica de cisão e migração de grupos locais a partir de um território de origem, provavelmente modesto, situado na cadeia montanhosa da Serra Parima, entre Brasil, Rio Parima e a Venezuela, Alto Orinoco atuais.
Reconstituída pelas pesquisas etnográficas realizadas desde os anos 1960 nos dois países, a multiplicidade dessas trajetórias migratórias pode ser esquematizada na forma de uma imponente rede radial composta de vários ramos que tomam por sua vez a forma de arborescências complexas, cujas ramificações cobrem a totalidade do território Yanomami atual. Tudo parece se passar como se esses macropercursos inscritos no espaço da Uri-Ria global, terra-floresta dos seres humanos, constituíssem a réplica em grande escala das redes de lugares e caminhos internos a cada uma das Uri-Ri-P, plural, locais passadas e presentes, que formam uma espécie de pontos nodais dessa vasta topologia migratória. Teríamos assim, entre terra-floresta global e terras-florestas locais, não apenas uma sobreposição semântica, mas também uma relação de fractalidade geográfica. Todos os grupos locais Yanomami atuais são produto dessa antiga dinâmica de cisões e migrações. É por isso que os membros mais antigos de cada aldeia retraçam espontaneamente a história de sua vida e a de sua comunidade a partir da topologia reticular desses deslocamentos. A narração de cada percurso migratório individual ou coletivo, chegando a uma comunidade atual, Teri, e a seu espaço de terra-floresta, Uri-Ria, local é, por sua razão, estruturada por uma cadeia de topônimos formada pelos nomes dos locais sucessivos ocupados no decorrer do tempo. Uri-Ri-Tea, nomes de terra-floresta. Os acontecimentos biográficos, episódios vitais e outros fatos memoráveis ou coletivos, conflitos, cisões, guerras, contatos, epidemias, são, portanto, relatados a partir de sua agregação mnemotécnica a nós, toponímicos situados ao longo de um itinerário migratório cuja complexidade cresce proporcionalmente à proximidade da comunidade do narrador com a periferia do território Yanomami em sua extensão máxima. Dessa maneira, as cadeias toponímicas de nomes de terra-floresta fornecem uma espécie de exoesqueleto espacial à memória individual e social Yanomami. Elas formam rosários de cronótopos, a partir dos quais a geografia do grupo torna-se a condição de sua história e onde espaço, temporalidade e narratividade se entrelaçam indissociavelmente na forma de verdadeiros mapas verbais. Em tal contexto, o conceito restrito de Uri-Ria como terra-floresta local circunscreve dessa vez uma espécie de módulo itinerante, um território transportável capaz de deslizar sobre o chão da floresta de região em região. Assim, é nessa escala que o indivíduo Yanomami poderá se referir pela expressão Ipa-Uri-Ria, minha terra-floresta, ao espaço florestal que o via nascer, Queprai, ou melhor, crescer, Patai. Porém, essa terra-floresta dos primeiríssimos anos terá sido em geral abandonada bastante depressa pelos seus e em seguida pela expressão Ipa-Uri-Ria. Fará sempre referência para o interessado ao último espaço ocupado em seu percurso migratório, no momento em que se fala. Em suma, para o Yanomami, minha terra-floresta costuma se referir, portanto, a seu espaço vivido atual, e mais raramente, num relato biográfico, a sua terra-floresta, se não de nascimento, ao menos de infância. Chegando ao término dessa perambulação no coração da terra-floresta dos seres humanos, ter-se-á medido a que ponto nossas noções de território e de terra natal, sobrecarregadas de metáforas sobre topografias e raízes, são pouco compatíveis com a arquitetura móvel e polivalente da territorialidade Yanomami. Como notou Levi Strauss, outrora a respeito dos Nambiquara, não se trata aqui de superfície contínua e fronteiras fechadas, de um território fixado à terra, mas da itinerância flutuante de um sistema de valores do solo, em constante recomposição. Assim, o conceito Yanomami de Uri-Ria em nada remete ao berço identitário de um solo imutável, longe disso. Alude
Há um complexo entrelaçamento de linhas e percursos de geometria variável, ao mesmo tempo folheado e rizomático. Por outro lado, de encontro ao nosso conceito de ruralidade, o espaço social Yanomami começa a transbordar seu quadro histórico para espalhar pseudópodes urbanos, sedes associativas, casas de apoio, a partir dos quais se ativa entre cidade e floresta um vai-vem constante de pessoas, informações e bens. Essa dinâmica de expansão transversal é hoje característica das novas formas de reprodução social indígena e não tem nada a ver com uma imigração resultante de suposta aculturação. Muito pelo contrário, ela sustenta entre vários povos indígenas a formação de verdadeiras comunidades translocais, animadas por fluxos migratórios circulares permanentes entre rural e urbano, finalmente refratárias a qualquer atribuição a uma identidade e a uma localidade imutável. As comunidades Yanomami se opõem com determinação ao recorte e à reificação de seus territórios itinerantes, os Urihi-P locais, uma constelação de terras encravadas. Foi justamente um modelo de sedentarização assim que a lógica estatal tentou lhes impor nos anos 1970, intimidando-os a se dobrarem ao desmembramento da terra-floresta dos seres humanos, num conjunto de micro-reservas com vocação agrícola, bem como a se submeterem ao estatuto de pequenos produtores rurais. Nessa época, aquela em que Cláudia e eu vivemos no rio Catrimani, o avanço do planejamento rodoviário e agrícola transamazônico dos governos militares e depois, em seu rastro, o da fronteira econômica espontânea, colonização, fazendas de pecuária, garimpeiros começaram a cercar e, em seguida, a penetrar a terra-floresta dos Yanomami. Essa dinâmica de expropriação e a legislação que a sustentava, o Estatuto do Índio de 1973, impuseram-lhes, então, um processo de auto-objetificação, através do prisma jurídico de novas categorias identitárias e territoriais, urdidas pelo Estado desenvolvimentista. De seres humanos, Yanomae-TP, eles tiveram de se tornar, segundo o modelo oficial das comunidades indígenas, os índios Yanomami. Enquanto o que consideravam a terra-floresta dos seres humanos, Yanomae-TP Urihi-P, estava fadado a ser retalhado num arquipélago de micro-terras indígenas. Recusando-se a ver sua terra-floresta espoliada e seu povo reduzido à favelização rural, os Yanomami se empenharam desde os anos 1980 em subverter e virar em seu favor a retórica dos direitos identitários e territoriais impostos pelo Estado. O exemplo mais notável dessa resistência mimética é do xamã e grande figura etnopolítica Yanomami, Davi Copenaua, que não parou de expressar suas reivindicações legalistas por um talentoso cruzamento entre reinterpretação cosmológica dos efeitos sociais e ecológicos do contato, invocação xamânica das multiplicidades ontológicas que animam a terra-floresta e rememoração do lugar modesto e transitório que ali devem ocupar os humanos e suas atividades. Depois de mais de um decênio, os Yanomami conseguiram a demarcação e a homologação de um vasto território ininterrupto, pouco antes da cúpula da Terra das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em junho de 1992. A terra-floresta dos seres humanos Yanomae-TP Urihi-P, ratificada pelas categorias jurídicas do indigenismo oficial e consagrada pela poderosa ascensão do ecologismo mundial, tornou-se terra indígena Yanomami, cuja integridade acha-se hoje mais uma vez muito gravemente ameaçada pelos garimpeiros. Em 2004, os Yanomami fundaram uma associação cujos representantes ou aliados locais cobrem praticamente todas as regiões de seu território. Deram-lhe o nome por iniciativa do grande xamã Eli Yanomami, sogro de Davi Copenaua, do antigo céu caído no tempo das origens para formar a atual terra-floresta dos seres humanos. Utucara,
nome cujo valor de uso etnopolítico eles tiveram cuidado de reafirmar no subtítulo de seu jornal, Utucara, nome defensor da terra-floresta. Rutucara Urihi Noa Matima Wahan. Essa sutil reafirmação da singularidade do pensamento xamânico da terra-floresta Yanomami sob as grandes grades culturais da territorialidade da sociedade dominante, com as quais foi preciso compor, mas como meio de reafirmar a diferença, é mais uma prova, como se ainda fosse necessária, de sua extrema vitalidade. Essa resiliência rebelde da terra-floresta-mundo Yanomami sob o espaço gráfico da burocracia estatal tem, a meu ver, a riqueza de um ensinamento crucial, o da possibilidade de sonhar uma terra leve, tal como a evocada por Nietzsche, tecida por multiplicidades móveis em que, como escreveu John Rachman, tornamo-nos nativo, somente quando sabemos trocar de lugar. Uma terra lábil da qual só se pode, de certo modo, tirar uma identidade ao tê-la deixado. Talvez seja, no fundo, essa alternativa luminosa ao peso mortífero do Heimatboden e da identidade heideggeriana, que tanto cativou e aproximou Cláudia Andujar e o autor dessas linhas, vindos de horizontes tão diferentes, mas igualmente longínquos, da Hungria e do Marrocos, para encontrar, há mais de 4 decênios, um ser no mundo, no exílio e no alhures, no Brasil, graças a um improvável, mas infrangível sentimento de afinidade e de solidariedade com o povo Yanomami.